Eu sei que eu tinha que comentar sobre esse evento, ou eu vou considerar que ainda é rumor, porque no momento que eu tô gravando esse vídeo, às 10h35 do dia 26 de março de 2025, não é uma confirmação oficial da Red Bull, mas vamos colocar assim. A imprensa europeia já está anunciando o Yuki Tsunoda como substituto do Liam Lawson na equipe dos energéticos, a equipe principal, no GP do Japão. De acordo com as notícias que chegaram até o momento, a Honda está bancando a ida do Tsunoda para a Red Bull, até mesmo para ajudar o cara a tentar achar uma vaga na Fórmula 1 para o ano que vem, porque fato é que se tem alguém mais desempregado que o Jack Durham na categoria, esse alguém é o Yuki Tsunoda. É só a gente pensar de forma matemática. A Honda está saindo da Red Bull. A partir de 2026, com o novo regulamento, a equipe dos energéticos vai ter a parceria com a Ford, que vai ajudar ou atrapalhar, dependendo do ponto de vista, a Red Bull no desenvolvimento dos seus powertrains. Eu gosto desse termo, powertrains. A Honda vai ser parceira da Aston Martin. E eu duvido que o Lance Stroll vai sair da equipe, porque ele é o Nepo Baby mais odiado da história dos esportes. E o Fernando Alonso, pelo visto, tem vida eterna. E o Alonso está aguentando tudo o que está vivendo na Aston Martin nessas duas primeiras etapas, comendo pão que o diabo amassou, na esperança de que a combinação Honda e Adrian Newey lhe entregue o terceiro título mundial. Se eu fosse o Alonso na perspectiva dele, eu também faria a mesma coisa. Então, Tsunoda tá sem carro. Ele tá a pé para 2026. Para a Honda é interessante colocar o Tsunoda em algum lugar. E a melhor forma de fazer isso, já que eles não podem comprar uma vaga, é dar visibilidade para o Tsunoda, para quem sabe alguma equipe se interessar por ele no ano que vem. Lembrando que, mesmo com toda a grande dança das cadeiras que o Hamilton começou no ano passado, a gente tem algumas vagas que estão sob júdice. Inclusive, em teoria, uma vaga na Red Bull, porque talvez por causa da cláusula de performance, o Max Verstappen vai estar livre para assinar com a Mercedes para começar a competir pela equipe do Toto Wolff no ano que vem. Então é um movimento milimetricamente planejado. Tudo que está acontecendo com o Liam Lawson, não necessariamente a culpa é dele. Eu já escrevi sobre isso, já falei sobre isso em outras oportunidades. Ele é mais uma vítima da máquina de moer pilotos chamada Helmut Marko. Porque, e aí eu não vou fazer zoeira com o Marko, podem ficar tranquilos. Eu já tenho um vídeo dedicado a por que nós ainda insistimos em ouvir o Helmut Marko. Toda essa história do Liam Lawson poderia ser evitada porque, primeiro, ele não tem títulos nas divisões de base. Não que isso credencie pilotos ou não, mas diferente do que a gente viu com Oscar Piastri, Gabriel Bortoleto, Lewis Hamilton, Felipe Massa, enfim, vários e vários outros pilotos da categoria, ele não tem um retrospecto de campeão. Todos os que eu citei ganharam nas suas respectivas trajetórias nas divisões de base. Então, nada apontava que o Liam Lawson era um pai da matéria incompreendido, incompreensível. E também não é necessariamente uma regra, porque vários campeões do mundo também não venceram nas divisões de base ou tiveram carreiras relativamente medíocres. Às vezes a gente tem que olhar para alguns detalhes sobre a forma de um piloto conduzir para detectar se esse piloto vale a pena ou não. E por algum motivo o Helmut Marko viu algumas semelhanças entre o Liam Lawson e o Max Verstappen. Acontece que o próprio Lawson disse que o carro da Racing Bulls é mais fácil de pilotar do que o carro da Red Bull. E isso agora é uma verdade materializada, porque o Sérgio Pérez falou sobre isso em 2023 e ninguém deu ouvidos para ele. Aí vieram todos os problemas que a Red Bull teve em 2024, que fez com que ela perdesse o título de construtores. Agora a gente sabe que a Red Bull perdeu competitividade não porque o Sérgio Pérez não conseguia entregar bons resultados. Não tinha como o Sérgio Pérez entregar melhores resultados com o carro totalmente voltado para o Max Verstappen, voltado para a dirigibilidade do Max Verstappen. A Red Bull não entrega dois carros iguais para os seus pilotos. A concepção de design, todo o projeto e,
por isso que muitos afirmam que agora o Verstappen vai ter sérios problemas sem o Adrian Newey, porque o Newey projetou carros pensados no Verstappen, da mesma forma como ele fez com Sebastian Vettel, e isso explica os 4 títulos mundiais do piloto alemão, lembrando sempre que aquela Red Bull que deu 4 títulos para o Vettel, ela deixou de ser a força dominante quando teve a troca de regulamento, quando começou a era híbrida. Se o regulamento não tivesse mudado, muito provavelmente a Red Bull continuaria a dominar a Fórmula 1 como estava fazendo entre 2010 e 2013. É importante a gente deixar claro isso, porque sempre tem aqueles que caíram de paraquedas na Fórmula 1 e não olham para o histórico das coisas. Muito do que acontece na Fórmula 1 é também uma visão mais ampla de regulamento, é desenvolvimento tecnológico. E por que a Mercedes dominou a era híbrida? Porque tinha o expertise de fazer motores há décadas. Algo que a Renault bateu cabeça, a Honda bateu cabeça, todo mundo bateu cabeça. Mas poderio econômico e o expertise em desenvolvimento tecnológico entregaram para a Mercedes aquela dominância. E esse talvez seja o grande ponto de defesa daquelas pessoas que afirmam que o Hamilton ganhou um carro que anda sozinho. Mas Rosberg soou para debutar o Hamilton em um campeonato e o Valtteri Bottas não foi campeão do mundo. Expliquem aí por que isso aconteceu. Então, em teoria, o Hamilton era melhor do que esses pilotos. Voltando à situação da Red Bull. Nesse momento, a Red Bull está entre a cruz e a espada. Porque tem que pensar no presente. Ela vai entregar isso de acordo com os periódicos na Europa. Ela vai entregar um novo pacote de atualizações, grande pacote de atualizações para o Japão. Há quem diga, de novo, rumores, que a Honda, para colocar o Tsunoda, além de colocar dinheiro, demandou que alguns ajustes baseados no RB21 fossem colocados no carro do Tsunoda. De novo, tudo rumores. Até mesmo a ida do Tsunoda para a Red Bull, em teoria, é um rumor porque não existe uma confirmação oficial da Red Bull para isso. Mas a Red Bull precisa pensar no campeonato de 2025. Por incrível que pareça, por vários motivos. Não apenas por questões comerciais, não apenas por questões esportivas, mas principalmente porque tem a tal da cláusula de performance. Se a Red Bull não entregar para o Max Verstappen um carro que dê possibilidades para ele disputar o título, e neste momento, e de novo é muito precoce avaliar qualquer coisa com 2 etapas, nesse momento ele ainda é um candidato ao título muito mais por conta do que ele faz do que em relação ao carro que ele tem. Se não tiver um carro que ele possa disputar o título, ele tem o direito de rescindir o contrato. E aí, muito provavelmente, Mercedes está com braços e pernas abertas para receber o Verstappen. Quem vai rodar na Mercedes, isso é outro departamento. Tendo que nesse momento é uma disputa entre George Russell e Kimi Antonelli para ver quem vai sobreviver. Não sei se Max Verstappen e George Russell vão trabalhar no mesmo ambiente, porque existe a rusga treta pessoal. Não sei. Outro detalhe importante, se Verstappen sai, ele carrega... Vamos supor que o Verstappen seja campeão do mundo em 2025 e saia da Red Bull. Ele carrega o número 1 para onde ele for. E a Red Bull fica a ver navios. Não que isso seja importante ou relevante, mas é um ato simbólico, tá? Eu entenderia o Verstappen se ele fizesse isso. E pensar no futuro, porque qual piloto que a Red Bull vai colocar para substituir o Max Verstappen se ele sair? É o Liam Lawson? E assim, o grande crime que Helmut Marko, Christian Horner e companhia estão fazendo é queimar o Liam Lawson de forma antecipada, da mesma forma como fizeram com o Pierre Gasly e o Alexander Albon, que só puderam provar o valor deles fora da Red Bull. Fora da equipe principal. No caso do Gasly, ele ainda teve a chance de fazer isso na AlphaTauri. E o Alexander Albon nem isso, ele teve que ir para a Williams para provar que ele era um piloto digno de estar na Fórmula 1. Esse é o grande problema. Queimar com o filme do Liam Lawson antes.
corre o risco da Red Bull queimar com o filme do Tsunoda agora. E isso porque muitos acham que entre os japoneses que participaram da Fórmula 1, o Tsunoda muito provavelmente é o melhor deles. Não sei. Temos o Takuma Sato aí que talvez possa provar o contrário. Se bem que o Takuma Sato não fez nada de muito expressivo na Fórmula 1, mas ele já ganhou 500 milhas de Indianápolis. Aí, dois lados da moeda. Ou Takuma Sato era um gênio incompreendido, ou a Fórmula Indy tem pilotos que, quando chega qualquer um na Fórmula 1, acaba dominando. O que também não é uma regra, não é mesmo, Romulo Grosjean? Então, corre-se o risco do Tsunoda ter o seu filme queimado. Eu entendo por que o Tsunoda quer ir para a Red Bull. É um carro melhor do que a Racing Bulls, tem mais estrutura e ele confia no próprio Taco. O que eu não entendo é por que a Red Bull teoricamente negou a proposta da Honda, que estava disposta a bancar mais dinheiro para colocar o Tsunoda como segundo piloto, e por que essa decisão não foi tomada antes? O que há por trás de tudo isso que a gente ainda não detectou? Agora, eu sei que o Tsunoda não vai ouvir o que eu tô falando, mas é bom o Tsunoda colocar as barbas que ele não tem de molho. Se bem que pro Tsunoda colocar as barbas de molho é só ele sentar. Sentar na frente de uma bacia com água. Assim, é uma piada tosca. É bom o Tsunoda colocar as barbas de molho, porque essa Red Bull, voltada para o Max Verstappen, e sim, torcedor do Verstappen, intuitivamente ou de forma proposital, ele armou uma arapuca para a Red Bull. E armou uma arapuca para si mesmo, porque nem ele está conseguindo te extrair performance de um carro que teoricamente é voltado para ele. E é o tal negócio. Quando você tem um desenvolvimento técnico voltado apenas e exclusivamente para um piloto e não para extrair a melhor performance média dos dois pilotos, o resultado é esse. A gente tem vários exemplos na Fórmula 1 que mostram isso. Vários, como que eu vou dizer, vários exemplos históricos mesmo de como uma equipe, quando ela se voltou apenas para um piloto, como a degradação de performance aconteceu com o passar do tempo. E outra, a Fórmula 1 está muito diferente daquela da década de 80, onde, por exemplo, o Piquet foi campeão mundial pela Brabham no primeiro título, ganhando praticamente sozinho, porque o companheiro de equipe não fez pontos. Mas pergunta se a Brabham tinha o melhor carro naquele ano e se a Brabham foi campeã de construtores. Não foi. Mesma coisa aconteceu com o Emerson Fittipaldi na década de 70. Garantiu praticamente todos os pontos da Lotus quando foi campeão, porque o companheiro de equipe era muito mais débil. A Lotus foi o melhor carro naquele ano? Não foi. Então, é uma regra da Fórmula 1. Quando você desenvolve um carro que é bom para os dois pilotos, compreendendo as capacidades e habilidades dos dois pilotos, a equipe como um todo tende a ir bem. Se Verstappen fez isso de forma pensada, ou seja, quero concentrar a equipe toda para mim, quero que ela se volte a meu favor e que o carro seja desenvolvido pensando em mim e o companheiro de equipe que se lasque, eis as consequências e os reflexos dessa decisão. É claro que a gente teve desenvolvimento tecnológico, a evolução das equipes, o trabalho da McLaren é fantástico nesse aspecto, principalmente no fato da McLaren ter saído lá do fundo do pelotão para ser agora a força dominante, mas é um ciclo natural da vida. É aquela coisa do unidos venceremos, divididos cairemos. Então, toda essa reflexão que acabou se desenvolvendo nesse vídeo, muito em função da suposta ida do Tsunoda para a Red Bull, tem como objetivo de levar para você uma visão mais ampla da situação. Não adianta muito o Tsunoda ir para a Red Bull se essa Red Bull continuar voltada para o Max Verstappen. Não adianta muito o Max Verstappen pensar no carro exclusivamente voltado para ele, porque uma hora a conta cobra. As outras equipes vão entender o que está acontecendo, fazer diferente e melhorar o conceito que era exclusivamente para um piloto. A Red Bull tem muita coisa para repensar antes de simplesmente ficar trocando piloto em escala. Tudo que ela está fazendo é moer talentos na Fórmula 1 há pelo menos uns 15 anos.
E no final das contas, quando a gente olha para trás, a gente começa a fazer reparação histórica, por exemplo, com a carreira de Sebastian Vettel. Eu sei que o Vettel deixou de ser o piloto que ele era quando teve aquele acidente no GP da Alemanha, que ele tinha tudo para ganhar, pilotando pela Ferrari, e ali a carreira dele acabou. Mas sair da Red Bull, que já dava sinais de fraqueza e cansaço por conta da troca de regulamento, foi uma decisão sábia do Vettel. Se ele continuasse na equipe, ele ia cair no mesmo ostracismo e na mesma queimação de filme que, por exemplo, o Daniel Ricciardo caiu, que o Sérgio Pérez caiu. O Sérgio Pérez está na casa dele rindo copiosamente de tudo que está acontecendo. E o Daniel Ricciardo deve estar dando graças a Deus de que o último ato dele foi ajudar de alguma forma a Red Bull e Verstappen. Não ajuda direta, porque afinal de contas, sei lá se aquele ponto que ele roubou da volta mais rápida ia fazer diferença, mas dá aquele gesto de boa fé. Olha, eu sou o time Red Bull até o último dia. Daniel Ricciardo deve estar aliviado. E o Tsunoda pode comemorar momentaneamente a ida dele para a Red Bull. Mas eu estou muito ansioso para ver o que vai acontecer no Japão e como que vai ser essa performance da Red Bull por lá. Se o Tsunoda não for bem na Red Bull, fica mais do que comprovado de que a teoria de que o carro é voltado para o Verstappen, só o Verstappen importa, está comprovada na prática. E aí a Red Bull precisa urgentemente rever esse conceito, rever essa decisão, senão é mesmo o início do fim para a equipe dos energéticos. Não o fim de vez da equipe, mas a era de dominância da Red Bull acabou e ela corre o risco de ser agora a equipe de meio de pelotão. É meio drástico falar isso no final do vídeo, mas os fatos estão aí. E aí você que interprete os fatos da forma como lhe convém. Eu estou fazendo essa interpretação de fatos porque está muito mais prático ou muito mais próximo dessa realidade prática do que dizer Verstappen é favorito máximo campeão do mundo, porque não é.